substituir a palavra. Ausência da palavra, vida fraca. Aliás, quem disse isto foi Charles Haddon Spurgeon, um dos reformistas, que nós temos aqui como conceito do nosso ministério. Olha o que disse Oséias 4:6, não está na tua apostila, mas só lembrando: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Esta palavra aqui é tremenda. Quer dizer que uma pessoa pode ter a vida destruída, está num lugar chamado igreja, e ter a vida destruída quando a igreja não transmite conhecimento sólido, verdadeiro, intenso, substancial. As pessoas podem ser destruídas. É o conhecimento que nos garante a segurança da vida espiritual. Portanto, vamos agora ao recado de Deus que Paulo transmitiu aos Coríntios na sua primeira carta. Eu, porém, irmãos. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que Paulo estava falando com irmãos na fé. Ele não estava falando para um grupo ocultista espiritista. Ele estava falando aos irmãos. Quem são os irmãos? Os salvos. Aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que foram chamados e batizados e selados pelo Espírito Santo. Esses são os irmãos. Ele diz: eu, está falando o apóstolo, porém, irmãos, não pude falar como espirituais. Imagina você, Paulo querendo fazer com que a igreja se tornasse uma igreja madura, e ele disse: olha, eu não vos pude falar como espirituais. Vocês não têm sido espirituais, vocês têm sido carnais, vocês são como crianças em Cristo. Pastor, quantos tipos de pessoas existem? Os espirituais, os carnais, dentro da obra de Deus, e fora da obra de Deus, aqueles que são os crentes naturais, aqueles que não aceitam as coisas de Deus e são loucura. Diz que tudo que é de Deus é loucura. Mas tem pessoas que têm esta fé: tudo que é de Deus é loucura. São os homens naturais. O mundo tem bilhões de pessoas, de homens naturais, que ainda não entenderam a palavra. Pastor, e o que é um carnal? O carnal é aquela pessoa contornada e controlada pela carne, pela lógica, pela sabedoria humana. Pastor, e quem são os espirituais? Os espirituais são os experientes, os maduros, aqueles que são alimentados com alimento sólido, que sabem que leite não é suficiente. Se você alimentar uma criança com leite, 1 ano, 2 anos, 10, 20, ele vai ser um adulto raquítico. Há uma hora que tem que ser comida sólida. Então, ele chamou de crianças em Cristo, quer dizer que eram cristãos, mas as atitudes que tinham eram carnais, cheios de lógica, cheios de sabedoria humana. Então, você sabe, este ministério, com muita humildade, recebe a palavra do Senhor. Este ministério Cristo Vive é edificado por causa de aceitar, receber e confessar e tomar posse da revelação da graça de Deus.